Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Pessoal, muito bem-vindos para o curso de Political Branding que a gente está começando. Primeiro dia de curso, primeiro curso aqui da nossa semana Open Class dos cursos de Comunicação e Marketing Político que a gente está fazendo em parceria com o IDP. Boa parte de vocês conhecem a presença online, vieram lá dos nossos cursos de Marketing Político, principalmente nesse último ano, que a gente fez bastante curso e muitos de vocês estiveram com a gente. Eu vou estar com vocês, eu sou a professora Maíra Moraes, vou contar daqui a pouco eu vou compartilhar a tela para contar como esse curso vai funcionar. Eu acredito aqui que todos sejam profissionais da área, né, de comunicação política, de marketing político, um mercado que tem crescido a cada ano, a gente vê mais crescimento, comunicação política horizontalmente, né, todo ano e o ano todo. E o marketing político, a gente tem aí especificações bem focadas em campanha, mas a gente sabe que hoje campanha começa, no dia que termina a eleição, começa uma campanha. Estou vendo mais gente chegando. Cristiano, boa noite. Cássio. Carlos França, muito bom te encontrar aqui, Carlos. Isabel, Josimar. Muito bem. Turma boa. Já vou, eu sei que tem gente... Fabiano Laranja, dizendo que não está ouvindo o áudio. Aí o Josafá já te deu a dica. Você que tem que colocar aí para liberar, porque o pessoal aqui está tudo ouvindo. Dá uma atualizada aí no seu computador, tá? Se você estiver no celular, principalmente. Hoje a gente tem bastante coisa para conversar. Eu quero começar compartilhando já como é que vai ser o nosso curso, né? Porque assim a gente já efetiva aqui a nossa parada. Muito bem. Vocês estão vendo minha tela, né? Se alguém puder responder com áudio, eu agradeço, porque está todo mundo no cantinho. Ok, sim. Legal. Ok, estou vendo assim. Obrigada, Micael, obrigada. Muito bem. Okay, pessoal, bem-vindo no curso de Political Branding. Eu já vou começar, como vocês podem ver, estou em Brasília numa noite chuvosa, então vai ser uma noite maravilhosa, porque quando chove em Brasília, coisas boas acontecem. Vocês estão participando aqui do Open Class do IDP, né? O Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa de Brasília. Esse Open Class é um curso gratuito que a gente abriu e é um evento de lançamento do MBA em Comunicação Governamental e Marketing Político que começa agora em 2021. A gente tem feito algumas divulgações e nós abrimos alguns conteúdos focados na área de estratégia de comunicação de governo e marketing para fazer o lançamento desse MBA. É a primeira turma agora em 2021. A gente está com... Eu vou até falar como é que funciona, a gente está com algumas turmas fechadas já.
Quem é o foco dessa turma, né, dessa primeira turma? Profissionais que já atuam em comunicação e marketing, pré-candidatos a cargos eletivos, a gente tem prefeitos já de olho, deputados de 2022 que já estão querendo fazer uma formação direta para ou fazer a sua própria campanha ou fazer uma boa gestão da sua marca, começando a partir de agora. Políticos que já estão em mandato, assessores políticos, a maioria deles, né? A gente tem uma modalidade presencial que a maioria são assessores do Congresso Nacional. Proprietário de agência de comunicação, muitos proprietários de agência, empresários querendo migrar ou criar uma linha paralela entre trabalhar corporativo e político. Então, esse é um mercado que realmente está se fortalecendo no Brasil. E estudantes de ciências políticas, sociologia, então a gente está com essa turma formando. Nós já temos a turma online, são dois, eu vou voltar, mas a gente tem duas turmas, tá? A semipresencial e a online. A online está quase fechada e a semipresencial a gente tem algumas vagas. Semipresencial são encontros a cada 15 dias em Brasília, então quem está em Brasília já fica de olho, é uma ótima oportunidade de fazer network, inclusive. Contar um pouquinho do programa do curso antes da gente começar. Esse aqui é do MBA, tá? Para vocês terem uma dimensão de como se encaixa o curso de hoje nessa dinâmica aqui. A gente fala no módulo 1 de comunicação de governo e Estado brasileiro. Lembrando que esse curso, esse MBA, ele vai formar profissionais que vão atuar na linha de frente de comunicação de governo e campanha eleitoral. Então, é uma turma de 80 pessoas, a gente está trabalhando com 80 pessoas em média, que em 2022 saem formados para uma atuação já em campanha nacional federal, que vai acontecer, que já está acontecendo, mas vai acontecer efetivamente no próximo ano. Então, nesse módulo 1 de comunicação de governo, a gente vai tratar de história do Brasil, história republicana brasileira, compreender como chegamos até aqui e do jeito que chegamos até aqui, como é que vamos olhar para o futuro. No módulo 2, construção de reputação e narrativa de mandato, tá? A gente começa a trabalhar com mandato. O módulo 3, a gente trabalha com projetos e pesquisas eleitorais, é um módulo grande para compreender não só como se faz pesquisa, mas como se analisa dados de pesquisa quali e quantitativa. No módulo 4, a gente trabalha com a mídia brasileira, anúncio online, anúncio offline, assessoria de imprensa, cobertura de notícia política, tudo isso está nesse módulo 4. No módulo 5, no fim de 2021, a gente faz marketing política eleitoral, já de olho em campanha. O módulo 6, gestão e carreira, o comecinho de 2022. E eu acho bem interessante esse módulo, que ele tem duas perspectivas. Carreira política, de políticos mesmo, como é que começa, como é que trabalha capital eleitoral, capital político, né? Como é que a gente vai construindo aí uma carreira política e carreira também de quem está na comunicação. Eu acho que isso são vieses importantes. E metodologia aplicada em projetos, que é o nosso trabalho final da turma toda, 80 pessoas, 80 profissionais com experiência em comunicação política juntos nesse curso. Convido vocês a conhecerem também, eu vou compartilhar o link depois, tá? Aproveitando, além deste curso do Political Branding que a gente está começando hoje, nós vamos até sexta-feira conversando sobre marca política, estratégias de marca política. A gente tem 2 cursos gratuitos, Comunicação Política e Cidadão Conectado, com o professor Marcelo Vitorino, um dos professores também do MBA, que é dia 4 e 6 de fevereiro. A gente termina esse curso dia 29, na semana seguinte começa Marcelo Vitorino com a referência do Cidadão Conectado. E logo em seguida, termina Marcelo Vitorino, vem professora Fernanda Cornos falar sobre storytelling. Todos os cursos têm, eles estão interligados, né? Quando a gente fala em marca, em reputação, a gente fala em storytelling, e quando a gente fala em marca e reputação de governo, a gente fala de relacionamento com o cidadão, que no fim, na ponta, gera voto, gera capital, etc. Essa é a nossa conversa de hoje, principalmente. Legal? Pessoal, eu fiz uma introdução, e nessas introduções eu sou bem rapidinha, mas já para adiantar para vocês, eu sei que todos estão com o microfone desligados. Quando quiserem fazer uma intervenção, levanta a mãozinha, acho que tem um esquema aí de levantar a mão,
porque a ideia hoje é a gente fazer trocas e interação também. Legal? A gente já está com quase 90 pessoas na sala e eu vou começar o nosso curso. Podemos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat, como estamos, bate-papo. Boa noite, muito bem. Samantha, olha só, lista de presença, a gente fala lá no fim, é assim que a escola funciona. Primeiro a gente começa o curso, seduz o aluno, dá um conteúdo massa, todo mundo participa e depois a gente pensa, né, na burocracia, que é lista de presença. O Henri vai resolver isso com vocês. Vamos Vou me apresentar, né? Porque eu já comecei de partida falando, então eu já fiz a alteração da lógica aqui do nosso branding. Sou Maíra Moraes, sou coordenadora do curso do MBA, que a gente está criando aqui, o MBA de Comunicação Política e Marketing, Comunicação Governamental e Marketing Político, no IDP. Sou professora e sócia da Presença Online, uma escola que quem atua na comunicação de governo e marketing político certamente conhece. Nós procuramos, antes de fazer o MBA, na verdade o MBA era um projeto nosso há muitos anos dentro da Presença Online, porque a gente sempre trabalhou com cursos longos, como o Masterclass, curso de imersão em comunicação política. Fizemos também cursos online, né, plataformas como o Guia do Marketing Político, como o Eu Vereador, conteúdo para vereador, plataformas mesmo de assinatura, clubes de assinatura. E a gente tinha muitos anos, já mais de um ano, que a gente ficou planejando como fazer um MBA e passamos algum tempo aí procurando um parceiro que a gente acreditasse que fosse um bom parceiro certificador. E não só isso, né? Tivesse uma reputação, que é a nossa temática de hoje, inclusive, né? Tivesse uma reputação, uma infraestrutura de qualidade, tanto técnica quanto de atendimento. Então, a gente encontrou no IDP e formamos no IDP este curso. Eu sou coordenadora, Marcelo Vitorino é o curador desse curso, nós trabalhamos juntos na implementação dele. Já iniciamos a matrícula, as inscrições, já temos a turma online quase finalizada e a turma semipresencial com vagas ainda. Eu convido vocês a pesquisarem, darem uma olhadinha ali. Foi um curso bem construído em termos de técnica. Quem conhece a nossa qualidade técnica de fazer estratégias técnicas e estratégias táticas em termos de implementação de campanhas políticas e comunicação de governo, e também um viés teórico, que é porque a gente acredita que profissionais têm que ter uma visão abrangente de mercado. Eu tenho aí, vou deixar para vocês aí meu currículo, a minha atuação. Eu me especializei em antropologia e desenvolvimento cognitivo, minha formação profissional é em educação, implementação de projetos de educação. Tenho aí experiência em Fundação Roberto Marinho, Instituto Natura, Governo do Estado de São Paulo, Governo de Minas Gerais. Tenho uma trajetória trabalhando em comunicação e educação. Meu mestrado foi em mídia, meu doutorado é em comunicação e jornalismo, e eu pesquiso análise de discurso francesa, e é uma coisa que eu vou trazer aqui também, porque algumas teorias sociais e de análise de discurso são super importantes quando a gente quer criar uma marca. E é muito que a gente vai ver na aula de hoje, nessa primeira aula. Por que political branding, né? Por que a gente trouxe este curso aqui para o Open Class? Eu não sei se vocês se enxergam aqui, mas eu vou baixar um pouquinho, talvez. Eu deixei aqui, na esquerda, as marcas são criadas nas mentes dos eleitores. A gente está trabalhando com eleitor, tá? A gente não está trabalhando com produto neste momento. Vai ter um momento desse curso que a gente vai fazer como se fala, a contraposição entre o corporativo e político, tá? Mas neste momento a gente está trabalhando com eleitor. E eleitor, a gente sempre olha aí quando a gente está no mercado, eleitor, voto. As marcas são criadas nas mentes dos eleitores. Eu coloquei nas mentes em aspas e em cinza, porque eu posso passar a noite questionando essa definição. Mas para facilitar, o resumo dessa frase, que é fundamental para a gente dar continuidade a essa conversa, é o seguinte: não basta, assim, não adianta o que você criar, o que você achar que é certo. O que define uma marca realmente é o que ela representa em um indivíduo, que forma um grupo, que pode formar um bairro, uma cidade, um coletivo, tá? Muitas decisões que a gente vê por aí, tomadas por políticos,
elas partem muito de um referencial que eu chamo de elitista, de certa forma, porque assim, parte ali da concepção de quem tá na sala de guerra, né, na sua cadeira de criação, do diretor de arte, e que pouco escuta quais são os referenciais de identidade desse eleitor. Então, quando a gente fala em branding de partida, a gente está falando da percepção do outro na marca que a gente quer criar. E por que esse ponto é importante, né? Esse aí é um território, é um terreno que a gente tem que partir junto agora. E se tiverem dúvida, já perguntam. A gente tem que entrar num acordo que quando a gente produz marca, quando a gente produz gestão de branding, a gente não está fazendo o que a gente quer. A gente está fazendo o que o público que a gente quer atingir compreende. E com a internet, então, com essa segmentação, a gente vai falar bastante disso. De partida também, conceitos iniciais, brand e marketing, tá? Duas palavras aí que já fazem parte do nosso vocabulário em termos de negócios corporativos. Marketing eleitoral, marketing político ainda carrega um ranço, né? O Brasil ainda vem de uma época em que muitos foram presos, né? Recentes, todos nós fazemos parte dessa história. E eu acho que é importante, quando a gente fala em brand e marketing, é o ING, né? É a ação, é o gerúndio, a continuidade. Se o marketing fala de mercado, de marketing e ações que você faz no mercado para conseguir venda, marketing político está relacionado a isso? Quando a gente fala de branding com ING, a gente está falando de diversas ações, estratégias e diálogos e discursos e fotos que a gente faz para alimentar uma marca, uma identidade que faz com que a gente se posicione onde a gente quer. Pode ser para vereador, pode ser um vereador com causas ecológicas, pode ser um vereador com causa a favor de queimadas, né? Aliás, a gente não vai nem julgar essas questões aqui, e essa matemática daqui a pouco a gente vai entrar em um acordo. Partidos políticos conceitualizados como marca de maneira útil. A gente vai na quarta-feira ou na quinta trabalhar com políticos, com partidos políticos, quinta-feira, tá? Porque a gente vai compreender, e aí é o nosso esforço de construção, que partidos políticos são plataformas que trocam capitais, né? Trocam endosso, reforçam uma marca ou apagam uma marca de um candidato. Um candidato que realmente faz uma escolha consciente para entrar num partido, porque ele realmente quer entrar em uma disputa eleitoral, ele pondera bem as características do partido antes de se filiar. Claro, né? Vai, Maíra, nada a ver, porque aí tem um monte que se inscreve como laranja, se inscreve só porque tinha vaga, porque era amigo do presidente. Tem, mas não é desse público que a gente está falando, tá? A gente está falando de estratégias, nós estamos aqui a semana inteira pensando em estratégias que vão fortalecer uma ação política de posicionamento de partido e de candidato. Ah, mas muitos não fazem. Não, eu sei que muitos não fazem, mas o fato de quem faz já sai na frente. E essa é a nossa ação e a nossa estratégia aqui nessa semana. Tá? É o uso da racionalidade da emoção com uma ação, com uma relação associativa. Isso aqui a gente vai ver com mais clareza hoje. Existem, sim, decisões racionais em termos de construção de marca política, em termos de um discurso, mas existem elementos emotivos que fazem com que a gente se identifique com uma marca, com um candidato, com um discurso, né? No storytelling, principalmente, que é a aula da Fernanda, vai ter isso muito claro, e a gente vai ver algumas ferramentas para construir isso, que pode estar ligado aos arquétipos, né? História de vida, vários fatores que a gente faz para construir uma marca. Eu vou trazer alguns exemplos. É uma relação associativa, tá? O controle por meio de políticas e de iniciativas simbólicas. Isso aqui é a aula de hoje, né? É falar de símbolo, simbologia, de construção simbólica, do mercado simbólico, né? Que a gente não consegue pegar, a gente não consegue pagar, mas tem um valor muito grande na construção da sua marca ou da marca do seu cliente, tá? É um processo contínuo, isso
eu sei que generalizar não é o mais indicado para nenhuma causa ou curso, mas eu devo dizer que se todos são de comunicação política e marketing, todos sabemos que a construção de uma marca política é um processo contínuo, principalmente com a entrada da internet, né? O resultado da eleição de 2018 mostrou bem isso e mostrou muito bem para quem saiu, né? Quem perdeu cadeiras no Congresso, né? Que não quis construir a sua marca um pouco antes. A gente tem uma característica que a gente vai discutir muito também, que é a descentralização das lideranças. E isso também vem aí com uma forte renovação. Estados Unidos trouxe, eu vou trazer um exemplo aqui dos Estados Unidos hoje, mas essa vitória dos democratas também está ligado a lideranças locais e não centralizadas, né? Como a gente viu também no Brasil em 2018, e eu acho que a gente vai ver no Brasil 2022 também. E a gente vai ver aí algumas marcas, indicadores em que a gente pode fortalecer o positivo e enfraquecer o negativo quando a gente usa a perspectiva de branding. Por que isso? Deixa eu só acertar minha telinha aqui. Aí, pronto. Por quê? Porque construir uma marca é fazer um acúmulo de capital. E eu acho muito interessante esse pensamento e a temática de hoje. E quando a gente fala de capital, gente, pensa em dinheiro, a gente gasta e a gente recebe, a gente investe para render mais. Às vezes a gente não vai entrar numa disputa, às vezes o aluguel é caro. Então, assim, a lógica de uma construção de marca, de branding, ela pode ser usada com o mesmo tipo de analogia. Legal? Como é que a gente vai fazer isso hoje? Dinâmica das aulas. A gente vai ver, principalmente hoje, questões teóricas, tá? Eu acho que essa aula que eu trouxe mais teoria, nas outras a gente está com muitos exemplos. A partir de algumas teorias, a gente vai trazer exemplos, e aí vocês podem contribuir, e a partir disso, discussões. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem a visão de vocês e a história de vocês. Sempre de maneira objetiva, porque somos quase 100 aqui na sala. Mas a participação de vocês é importante. E, como é um curso introdutório, eu construí da seguinte forma. O que é um curso introdutório, né? Eu acho que o primeiro alinhamento para a gente não criar expectativas, frustrações e o meu branding não ficar marcado também. É um curso introdutório. E o esforço que eu fiz nesses 5 dias que a gente vai se encontrar, não são muitas horas que a gente está junto, né? 1h30, assim, 1h e pouquinho, não, 1h30, 1h30 um pouquinho. E o meu esforço vai ser para trazer contexto e conceito. Ah, Maíra, mas a gente não vai fazer um planejamento de marca aqui? Não, a gente não vai fazer um planejamento de marca. O que a gente vai dar nesse curso introdutório são subsídios extremamente importantes para você construir, primeiro, para você olhar de maneira crítica as marcas, né? A gestão de marcas que já está acontecendo aí a todo momento, e para você refletir na sua marca ou na do seu cliente quais são os aspectos que precisam ser ajustados, que podem melhorar. Então, a gente vai trabalhar muito com contexto e conceito. Sempre que eu trouxer um conceito, eu vou puxar um contexto, tá? E vocês, nós estamos aqui todos multados praticamente, quando quiserem fazer uma intervenção, vocês são super convidados. E eu tenho um aviso importante. Abrir a gavetinha, guardar posicionamentos ideológicos, porque aqui eu vou trazer todo mundo. Eu, inclusive, guardei as minhas. Às vezes vem, mas eu prometo que eu vou me policiar. Guardar as ideias pré-concebidas do tipo, ah, não, eu acho que não. O eu acho já é um problema, né? Assim, a gente pode construir junto a negação. Então, acho que esse é um ponto importante, porque eu vou trazer exemplo, eu vou trazer o Lula e o Bolsonaro, porque são marcas que a gente está vendo ser construídas. Eu vou trazer com críticas e com construções também, porque o que nós estamos fincando o pé aqui não é o que eles fizeram, o que eles não fizeram. É a lógica da marca. O que fizeram, o que não fizeram em termos de construção de marca, em alinhamento dessa imagem. Tá? Então, essa é a perspectiva.
E como é que vai funcionar este curso aqui? Como é que eu quero contar com vocês durante essa semana? Eu acho que a primeira pergunta é assim, por que dividiu em tantos dias, né? Porque eu acho que esse é um ponto que muitas vezes vem, por que a gente não fez um curso mais longo em 2 dias? Porque quando a gente for dormir hoje, né, várias questões vão vir. E essas questões vão alimentar amanhã. E a partir dos comentários que vocês vão fazer hoje, eu vou construir, renovar uma aula amanhã. E eu vou renovar de quinta e a de sexta. Então, eu acho que é esse trigger que eu estimulei, né, que eu quero que a gente provoque para a gente estar criando e renovando o curso até sexta-feira. E eu conto com vocês com isso, em fazer as suas considerações. O nosso programa são 5 aulas, né? Eu vou contar, já vou abrir aqui, na verdade, né? Essa aula de hoje. A gente vai trabalhar a temática de hoje sobre trocas simbólicas. Trocas simbólicas é uma teoria que vem de Pierre Bourdieu, que eu quero trazer para vocês. Eu adoro essa foto, porque eu acho que ele está muito indignado com o que alguém está falando para ele está pensando assim, como é que eu com classe saio dessa? E ele tem essa questão do capital simbólico e do capital político, que depois foi um pouco aprimorado, né, ou acrescentado a questão do capital eleitoral. Então, ele é um personagem importante quando a gente for tratar de contextos, de teorias e contextos sociais para compreender o que funciona e o que não funciona em termos de branding, tá? Lembrando que ele é um sociólogo, é mais sociólogo do que filósofo. Assim, ele não tocou em questões de estratégias de marketing. Ele é da década de 60, 70, mas assim, teve um olhar crítico com algumas transformações que aconteceram em termos de mercado. Ele é um crítico do mercado, inclusive, mas ele ensina muita coisa para a gente. E eu acho que ele vai ser uma leitura que vocês vão gostar muito. Eu, particularmente, sou leitora de Bourdieu, gosto muito e queria compartilhar isso com vocês. Eu acho que tem um ato egoísta meu aqui que eu gostaria de ter mais interlocutores, por isso que eu trouxe. E vamos falar hoje também sobre identidade, marca, imagem e reputação. Gente, conceitos muito básicos para a gente tratar de branding, tá? E branding é justamente isso, é marca, né? Gestão de marca. É que a gente não, né? Os americanos são bons para criar conceitos e a gente é bom para cooptar conceitos. Então, o brand é isso, é gestão de marca, identidade, reputação. E esses conceitos a gente vai passar por eles hoje em um terreno muito consolidado de teorias sociais, tá? Amanhã a gente vai conversar sobre economia da reputação, que também é uma nova economia, né? Vamos dizer, é uma economia que surgiu aí mais em termos da internet, mas economia da reputação, eu vou dizer que em sistemas de troca, desde do início da antropologia com Malinowski, que a gente tem reputação aí sendo construída em termos de capital de troca. E vamos falar de influenciadores digitais também. Quando eu falo de influenciadores digitais, eu não estou falando de influencers, tá? Assim, essa temática, para mim, ela não me pega. Eu estou falando de elementos que compõem o mundo digital que influenciam na construção de marca, tá? E esses influenciadores pode ser um impulsionamento, é um influenciador, um bom texto é um influenciador, a foto no tamanho correto, no lugar correto, é o influenciador, tá? Então, acho que essa é a perspectiva. Eu sempre coloco embaixo algumas referências bibliográficas. Eu vou usá-las, elas são importantes nas aulas, mas elas não são o fundamento das aulas, mas são textos que eu acho que eu compartilharia com vocês. Quem está aqui do lado, antes de eu apresentá-lo, não vou passar despercebido, que também está com cara de indignado, é o Durkheim. Durkheim é um dos fundadores da sociologia, e eu trouxe ele aqui, porque pouca gente fala sobre isso, mas ele olhou para a sociedade em termos de laço social, né? Nós temos que compartilhar laços sociais de comunicação para nos considerarmos em termos de comunidade e sociedade. Eu escrevi um texto muito fácil sobre ele, na verdade, até uma brincadeirinha para o mercado de marketing político. Eu deixei o link aí
Eu acho que vocês podem ler, que é interessante. E logo em seguida a gente vai pisar no mercado, vai pisar na plataforma, no terreno do branding e do posicionamento de marca e branding em imagem. Eu trouxe aí do lado, olhando para a gente, o Jung, né? O Jung tem muito essa perspectiva dos arquétipos. Acho que é importante a gente ter uma noção de arquétipos. Em Storytelling, a Fernanda também fala sobre isso. Essa aula é uma aula em que a gente constrói muito em contraposição com o corporativo, né? Eu acho que essa aula ela ficou interessante fazendo o contraposto. O que o corporativo acha, o que a política deve fazer. Como o corporativo vê qual é a diferença do político, né? Do produto. Então, é uma marca que a gente vai realmente compreender o que compõe esses posicionamento, imagem e também marcas de relacionamento, né? O branding se relacionando e gerenciando essas estratégias. Na aula 4, quase aqui no nosso final, a gente vai discutir se político é produto, né? E aí, gente, não tem resposta. Tem gente que trata que sim, tem gente que trata que não, e a gente vai construir junto isso. Porque a coisa fundamental que eu vejo dessa aula é a gente discutir os partidos, né? Se alguém leu aqui, eu não coloquei na bibliografia, mas se alguém leu Como as Democracias Morrem, o livro ele é muito fundamentado no papel dos partidos políticos na democracia do mundo, né? E aí eu lembro que lá no início da aula eu falei para vocês guardarem as ideias pré-concebidas, assim, essa eu não gostaria que ninguém abrisse mão, que é da democracia, tá? As nossas discussões aqui são do âmbito democrático, até porque se a gente não tivesse um processo democrático, não haveria por que construir branding, né? Totalitarismo, autoritarismo, a gente não constrói marca, constrói uma ideia básica. Hannah Arendt, quem quiser, tiver dúvidas sobre isso, melhor literatura. As origens do totalitarismo. Então, quando a gente fala em gestão de marca, em diálogo, em eleitor, em campanha, a gente está falando de democracia. E aqui vem um ponto forte em termos o que os partidos têm a ver com isso, porque os autores de Como as Democracias Morrem, eu não me lembro do nome deles, um é Daniel, mas o sobrenome para mim é difícil, eles fazem um mapeamento de como os partidos frágeis produzem regimes autoritários. Então, a gente vai olhar um pouquinho em alguns casos com relação a isso e como é que os partidos brasileiros estão, né? E aí eu trago algumas pesquisas, alguns dados, eu acho que essa é uma aula bem interessante. E finalizando, a gente vai para a aula 5, ver algumas histórias aí, né, que aconteceram, como é que foram construídas. Alexandra Ocasio, eu gosto desse material. Eu não vou trazer só americanos, tá? Eu vou trazer brasileiros aí para estar junto com a gente. E alguns britânicos também, para a gente compreender. Desde a Margaret Thatcher, a gente vai chegar agora nos nossos momentos atuais. Mas a Alexandra, ela vai entrar em alguns momentos, e eu vou dizer por quê. Porque tem um documentário da Netflix, que eu acho que tem elementos bem interessantes ali, que a gente vai pegar como exemplo, tá? Quem não viu, eu já convido para ver, que é Virando a Mesa do Poder. Acho que é isso mesmo. Então, eu acho que a construção desse branding é uma construção interessante, e ela também reflete um movimento que está no Brasil, que é desses grupos de apoio a candidatos sem recursos e a representantes de minorias, tá? Então, acho que essa é uma característica que a gente vai ver cada vez mais forte no Brasil, além dos coletivos, né? Muito bem. Podemos partir para a nossa aula depois desse tempo aí? Se puderem responder, tiverem dúvidas, deixa eu ver se tem algum... Perdi meu chat aqui, gente, é muito difícil isso. Aí deram aí o okzinho, achei meu chat. Muito bem, vamos lá, gente. Alexandra é demais, eu também acho. Obrigada, Isabel. É isso aí, o Steve Levitsky. Muito bem, o RI também está mediando. De vez em quando eu vou olhar aqui o nosso chat, mas vocês podem fazer as intervenções. Bora falar do Bourdieu. Minha tela está ok aí, nada na frente, né?
As trocas simbólicas. Por que eu trouxe a economia das trocas simbólicas? E esses são pontos importantes que eu gostaria que vocês tivessem bem clareza. Deixa eu me voltar aqui. Isso. A gente está no campo da política, né? Todo mundo aqui, o nosso curso de política, nosso MBA sobre política. Falar de política é falar de poder, não tenha dúvida, tá? Não é pequeno poder, grande poder, é poder. E eu diria, talvez, cometendo uma gafe, falar que é um poder com P maiúsculo, né? Que é o que falam por aí. Aliás, tem um trocadilho de algum político aí que eu não me lembro sobre isso. Ao mesmo tempo que falar de poder é falar do simbólico. O que significa isso? Eu vou trazer 2 autores aqui, só de passagem, é muito rápido, mas para a gente compreender o que significa isso. Tanto Karl Marx como Max Weber, lá século XIX, o Max Weber especificamente escreveu o seguinte: dominação e o poder como fenômenos diferentes. Mas eles pertencem à mesma esfera. Para ele, a questão do poder não era necessariamente uma questão de dominação. O poder, para ele, era uma espécie de emissão, enquanto a dominação é a recepção. Para ele, poder é possível de um, quem emite, e a dominação dos outros que se submetem a. Tá? De uma maneira muito simples, eu estou falando de Max Weber. Um exemplo do poder de Max Weber, por exemplo, é o poder das armas. Né? Para ele era um poder importante. Para ele, o Estado tinha a qualidade e a permissão de assumir o poder de armas. Né? E aí uma frase clássica contemporânea para trazer é: quando falta saliva, a gente pega nas armas, né? Pega a pólvora, mais ou menos assim. Esse é Max Weber, é o pensamento weberiano. É um pensamento de dominação e de poder. Tá? Aí você tem Karl Marx, e aí uma curiosidade, gente, é porque as pessoas têm preconceito por Karl Marx, porque utiliza errado o conceito de Karl Marx e o marxismo. Karl Marx e Max Weber são contemporâneos e criaram teorias que elas são diferentes, elas partem de terrenos diferentes. E tem uma explicação para isso. Enquanto Karl Marx via uma sociedade alemã da industrialização, e aí você imagina, né, a exploração fabril, os donos dos meios produtivos, muito ligado também a uma questão de religião, o Max Weber foi para os Estados Unidos ver a potência do protestantismo econômico, né? Então, o lucro não é pecado. A gente tem que lucrar aqui para garantir a nossa bênção no céu, assim. O lucro é abençoado. Então, são 2 perspectivas, 2 terrenos que se construíram, teorias importantes na sociologia. Durkheim, Max Weber e Karl Marx são os fundadores da sociologia. Isso é, estamos conversando aqui e muita coisa do que conversamos no nosso dia a dia, de críticas e de pensamentos, vem desses 3 que estão aqui. E o Karl Marx falou do poder de uma outra forma. Karl Marx não falou em poder de armas, né? Não negou, mas o foco dele é que o poder é um jogo de dominação política que existe na humanidade, sempre, na sua concepção de humanidade, o poder tá ali como dominação, e para ele a questão de dominação é uma dominação econômica. Então, enquanto um falava de poder das armas, o Karl Marx falava de poder econômico, né? E vamos lá, né? Quem é que manda, o horário que a gente faz, quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem vaga no hospital, quem não tem. Então, isso está ligado também a um poder econômico. Essa é uma visão marxista de compreender. Não é questão de ser comunista ou socialista, não tem nada a ver. A questão marxista é compreender as relações sociais como uma relação de disputa entre oprimidos e opressores e de poder. Legal? Temos 2 perspectivas de poder aqui. Mas aí aconteceu alguma coisa aqui no século depois, né? Antes de passar nessa questão, eu deixei 2 textos aqui, eu vou deixar para vocês depois na plataforma com Henri. São 2 textos,
sobre o fetichismo marxista no marketing político e também sobre Max Weber do tipo ideal. Então, são conceitos dos dois que eu trouxe em texto, era fácil de ler, assim, foi bem avaliado, vou dizer assim. Mas o que eu quero dizer é que depois desses dois pensadores, né, três talvez, vou colocar o Durkheim de uma maneira diferente aí, a gente teve algumas alterações em termos de como pensar a sociedade, como nos enxergarmos em termos de sociedade, porque é disso que estamos falando, como nos construímos como cidadão, como eleitor, como mulher, como homem, como trans, é assim que a gente está discutindo aqui. Em 68, aí tem uma foto, deixei até um link para vocês aprofundarem depois, a gente tem um fenômeno chamado A Brecha. A Brecha é um livro, tá, escrito por Edgar Morin, inclusive sobre os movimentos de 68 na França, né? Se vocês lembram, o Proibido Proibir, movimentos que transcenderam, adoro transcender, né? Mas transbordaram as fronteiras. A gente teve 68 brasileiro, a gente teve o americano na Califórnia, a gente teve movimento negro nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo também, mas 68 aí ele tem um marco realmente de ruptura da maneira como enxergamos as relações sociais, a política e a relação de poder. Esse livro, A Brecha, ele foi editado recentemente, comentado pelo Morin, inclusive, que participou e faz comentários mais contemporâneos, vale a pena. E aí até essa tem uma faixa aí, né, nessa figura, eleição, arma da burguesia, greve. Né? Então começou a fazer movimentos de rua para a desconstrução de um poder aqui econômico, o cara era muito mais vinculado a um pensamento da chamada esquerda, né? Como alguns definem. E esse momento trouxe várias rupturas para a gente pensar o poder. E daí nascem vários pensadores, Morin é um deles, também o Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Derrida, Lyotard, muitos dos que a gente chama Deleuze, muitos que a gente chama dos filósofos desconstrutivistas, vieram desse movimento, aliás, fizeram parte desse movimento, né? Um ponto importante. E o que o Bourdieu tem a ver com branding, né? Acho que isso que a gente tem que ir construindo. Ele olha o mundo social, ele mostra para a gente o mundo social com algumas perspectivas que para a gente pode ser fundamental. Campo, hábitos e capital, que daqui a pouquinho eu vou aprofundar, mas são três conceitos importantíssimos na obra dele e no nosso pensamento aqui do curso. Ele considera que o mundo tem estruturas objetivas que podem coagir a ação dos indivíduos, e claro, os indivíduos são agentes, né, para atuar contra. O que significa isso, Maíra? Vocês vão perceber como é incrível isso. Mas assim, nós temos estruturas que não são visíveis, não são necessariamente, são materializadas, mas não necessariamente visíveis, que faz com que tomemos decisões específicas frente a um conjunto de acontecimentos, né? O fato de eu ser mulher em Brasília e morar sozinha me faz com que eu tenha um medo de sair à noite para andar pelas quadras sozinha, por exemplo. Essa é uma relação de estrutura, é um medo social, é uma violência simbólica. Ninguém me proibiu veja, ninguém me proibiu de sair de casa, mas existe um simbólico, uma estrutura que dirige ou faz uma coerção de uma ação, ok? Só algumas estruturas aí que a gente vai vendo. Mas, claro, nós somos agentes, nós, seres humanos, cidadãos, temos ação para a desconstrução disso. 68 foi isso, né? As ruas de 68 é proibido proibir, Caetano Veloso, os movimentos musicais, está muito ligado num agente de ação para a desconstrução. E cada vez mais desconstrução que a gente faz no nosso dia a dia, né? Estruturas são construídas socialmente, né? O que me faz mulher é uma estrutura social, o que faz um vereador, né? Uma postura de vereador, o que me faz olhar para um vereador como um agente político é um acordo que temos socialmente, né? Se não tivesse uma legislação, se não tivesse uma constituição, esse papel não existiria, essa marca não existiria.
E os agentes incorporam essa estrutura. E essa incorporação à estrutura social, ela é importante no nosso pensamento de marca e de identidade, porque a gente vai se identificar com os que compartilham as mesmas estruturas, tá? Esse é um ponto. Tem muita gente que já desconstruiu isso, que retoma isso, mas assim, é um modo de vermos as nossas ações sociais que são fundamentais, na minha opinião, para a gente pensar criticamente a construção de uma marca, tá? E não simplesmente pegar o Canvas, né? Pegar lá os post-its e ficar fazendo seus desenhinhos. E tem um vídeo, né, do Clóvis Rossi, que eu acho que muitas vezes, enfim, beira uma grosseria, mas ele fala assim, gente, não consegue pensar, leia Kotler, né? Então, o que a gente está propondo aqui é a gente não ficar no Kotler, é a gente pensar e depois pegar o manual Kotler e preencher as lacunas, com base numa visão crítica que a gente tem construído, ok? Conceitos fundamentais aqui na nossa lógica política e de construção de marca política. O Bourdieu olhou para o mundo social, né? Ele não olha para a sociedade, ele olha para o mundo social, que é um conceito muito mais amplo, e ele avaliou alguns pontos aí, que é a questão do campo, do hábito e do capital. Tem outros, tá? Mas eu trouxe 3 que para a gente é fundamental. Primeiro, o campo. Compreender o que é o campo? O campo é um espaço estruturado de tomada de posições, tá? Pensa num xadrez, um campo de futebol. Temos posições com funções. E os agentes são inseridos nele e estão constantemente em debate pelas insígnias da vitória do processo. O campo é um local de disputa, tá? Guardem isso. Eu não entendi, mas o que é campo? Vou dar um exemplo. O campo dos profissionais de marketing político. Vou dar um exemplo antes, que eu acho que é muito mais esclarecedor. O campo do jornalismo, né? O jornalismo, quando você sai da faculdade, quando você entra na faculdade, você aprende o que é ser jornalista, né? Tem um manual, o que é ser jornalista. Tem as regrinhas, tem como construir um texto, colocar o contraditório, tem o conceito da fonte, quem não é fonte, tem critérios de noticiabilidade, o que é notícia, o que não é notícia, tem... O que é mais o jornalismo? Tem as carreiras que você vai seguir. Tanto é que no jornalismo existe jornalista e assessor de imprensa, né? É uma disputa de campo. Você vai na UNB, você fala assim, não, que jornalista nada, é assessor de imprensa. Por quê? Este campo do jornalismo é o nosso campo de disputa e é o campo que a gente luta e protege, inclusive combate um com o outro, tá? O campo se forma. O campo da ciência. Eu acho que hoje é um exemplo ótimo que a gente tem na disputa, né? Quando a ciência, quando a ideia da ciência se fragmentou, foi se desconstruindo, e não foi por conta da Covid, gente, essa desconstrução vem de muito antes, se bobear, vem aí década de 70, 80, os questionamentos de autoridade, porque é isso que 68 traz para a gente, né? Eu acho que esse é um ponto importante que não ficou claro lá. O que a década de 60, 70 trouxe para a gente é desconstrução de autoridade. E a coisa é tão frágil hoje, que vai refletir também nas lideranças políticas, que até a ciência a gente desconstrói, né? A gente faz laboratório de Facebook. Então, o campo da ciência é um campo específico com as suas regras, com as suas avaliações, com seus testes. Este é um campo. Além do campo, a gente tem o hábitos. E o hábitos... Vamos lá, Soraya. Eu acho que a Soraya deu aqui uma indicação do Bourdieu, que é para falar do ethos também, para que entendamos o campo da política. Acho que é uma boa dica também que eu vou trazer. Quando a gente fala em hábitos, a gente tem uma matriz de posição social, tá? O indivíduo permite pensar, ver, agir das mais variadas situações, né? O jornalista tem seu estilo de vida, né? Tem o seu diploma, né? Você passa aqui pelo Congresso, você fala assim, deputado? Não, jornalista. Ali, ó, jornalista. São os hábitos.
que a gente concebe, né? Um hábito do cientista, por exemplo, é sempre ter uma argumentação teórica para respaldar a sua posição. Esses são hábitos, né? Estou dando os exemplos mais específicos, mas você pode encontrar em vários pontos, se você parar agora alguns minutinhos e repensar aí o seu cotidiano, você vai encontrar vários campos e vários hábitos. E um dos mais importantes aqui para a gente falar, que é o capital. Porque para o Bourdieu, capital é poder, é ativo, ativo. Eu acho que esse é um ponto importante, é ativo. E ativo econômico, cultural, social, e eles vão se reproduzindo e promovendo a mobilidade social. Muito desses conceitos, o Bourdieu olhou, claro, né? Ele estava ali na França, não só para a França, mas a história dele na Argélia, quando ele começou os estudos dele, né? Ele foi para a guerra da Argélia e foi lá que ele começou a estudar algumas comunidades. Mas é importante, quando a gente olha em termos de política, é compreender que nós estamos em um campo da política que há suas disputas, e se você for bem microsegmentado, você vai compreender que o campo do executivo é um, o do executivo municipal é outro, o do legislativo estadual é outro, e eles vão ter os seus hábitos, os seus rituais, as suas cerimônias, a sua linguagem, a sua legislação, o seu horário de votação, né? A sua arquitetura. Então, é olhar dessa forma o jogo político e o quanto se transforma em capital. Exemplo simples que me passou agora, né? Eu até estava na questão de exemplos. Existe aqui em Brasília, se vocês não conhecem, eu acho que é uma boa programação, quando a gente tiver saído da pandemia, a visita ao Congresso Nacional, uma visita guiada, e aí você encontra em corredores não, na verdade, quando você tem a eleição e a nova turma chegando, existe uma disputa de salas, porque algumas salas são mais valorizadas que outras. A localização da sua sala também pode ser um capital político, dentro, não só aqui, né? Provavelmente em outras assembleias, a maneira como você decora a sua sala é um capital, a maneira como você se veste é um capital. E, claro, tudo isso depende do público e da estrutura que você faz parte. Então, esses são pontos importantes quando a gente trabalha com Bourdieu. E além do poder das armas, né, trazendo ali, além do poder das armas e do poder econômico, né, que eu não estou abrindo mão deles ou desconstruindo isso, eu estou trazendo também o que o Bourdieu chama de poder simbólico. E é aqui que a gente guarda uma coisa muito legal de marca, de trabalhar branding. Porque o poder simbólico, ele pode ser invisível, e aqui eu vou colocar, eu acho que eu tenho até esse livro. O poder simbólico é, com efeito, um poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que estão sujeitos ou mesmo que o exercem. E aí eu vou explicar, né, para a gente não ficar na falta prática, né? O poder simbólico, ele permite que você consiga o que você quer sem ser obtido pela força. E a força é física e econômica, por exemplo. Então, eu ultrapasso um pensamento... Ultrapasso não, né? Eu componho um pensamento com Weber e Marx. Mas existe aí um poder simbólico que você não precisa... Você tem a violência simbólica, por exemplo. Você não precisa obter com a força. Eu vou dar... Assim, eu gosto desse contexto, né? Quando você vai no Google Trends, o Google Trends é uma maravilhosa ferramenta para a gente olhar a sociedade também. E aí você vai colocar lá Brasil, filtro Brasil, últimos... Eu acho que é desde 2004, né? Que o Trends tem... E você coloca a palavra feminicídio. Eu até poderia colocar aqui, talvez eu traga em outro momento. Você vai ver que a palavra feminicídio, ela começa a existir no Brasil a partir do governo Dilma, em que ela pôs em pauta essa discussão e trouxe em pauta uma legislação para tratar o termo.
eu já entrei em discussões, feminicídio não devia existir, mas assim, eu não estou discutindo isso aqui. Eu estou te colocando qual é o poder do simbólico. No momento que ela foi materializada em legislação, a gente pode dizer que ultrapassou o simbólico. Mas antes disso, teve toda uma estrutura de mobilização, de compreensão, de articulação, de imposição simbólica para que isso chegasse em uma pauta efetivamente e se transformasse em algo da materialidade da nossa existência. Num contraponto, o que eu posso falar de poder simbólico? Eu posso falar da violência contra a mulher. Esse é um poder simbólico que antes de se efetivar num poder material da arma e da violência, é um poder que subsiste socialmente e, olha só, ele existe porque existe uma cumplicidade de agentes que compreendem que mulher tem que apanhar. É esse tipo de simbolismo, não é nem simbolismo, esse tipo de simbólico que o Bourdieu faz com que a gente fique atento. E que eu trago para essa discussão deste curso, porque esse tipo de poder, eu ia falar estrutura, mas talvez eu nem concordasse com esse termo agora, que possibilita que a gente construa marcas ligadas à política, e quando eu falo em política, não é só político também, é de causas também, né? É de mandatos coletivos, é de ideias de coletivo, para que elas sejam compreendidas ou reforcem uma estrutura ou desconstruam a estrutura, né? Porque a gente tem caminhos. A gente pode reforçar a estrutura ou pode enfraquecer uma estrutura, tá? E aí o último item aqui do nosso poder simbólico, ele é ignorado porque ele não está visível, ele não está algemando a gente, ele não está falando mão na cabeça, mas ele movimenta diversos outros poderes e atos, que é, por exemplo, esse que eu falei da violência. Eu tenho um ótimo também que vamos trazer. Recentemente, uma diretora, enfim, uma executiva do Nubank, né, que é um banco, uma startup que vem com uma nova ideia de gerenciar dinheiro, que vem aí vem todo com o seu poder simbólico do contemporâneo, né? Eu não sou aquele banco que rouba, eu sou novo, eu sou leve, eu sou legal, né? Então, assim, esse branding vem desconstruindo a estrutura bancária mundial, inclusive, mas vamos falar aqui no Brasil, com esse novo serviço. E ela estava, né, essa executiva estava no Roda Viva, isso vocês podem procurar, está no YouTube, e foi questionado, né, era um momento, inclusive, que eu acho que a gente continua vivendo, mas vivia com mais força a questão do racismo, e teve aí uma pergunta com relação a executivos, né, se tem executivos negros no banco, já que a proposta é desconstruir estruturas. O racismo é uma estrutura. E a resposta da executiva foi, palavras minhas, mas acho que foram dela, falou assim, olha, eu não posso nivelar por baixo, eu tenho que contratar os melhores. Essa questão ela vem de uma violência simbólica muito forte, porque ela ainda traz essa característica que o negro não tem acesso, mesmo com acesso, que essa é uma crítica que se faz à bolsa de estudos, que mesmo com acesso a boas universidades, o negro não teria condições de dar continuidade a um estudo de qualidade. Esse é um racismo estrutural, que também está na pauta geral aí, se a gente for pegar discussões. Então, o poder simbólico está nessa perspectiva. A gente não enxerga, mas está na fala. Está aqui, ó, você ouve. Você ouve diversos políticos em discursos, o simbólico está ali. Ou a estrutura ou a desconstrução, tá? Está nas entrelinhas, deixei aqui no texto, ó, está nas entrelinhas. E a gente constrói marcas também nas entrelinhas, tá? Por isso que é importante a gente ficar de olho no que está sendo dito. Se nós falamos de campo, falamos de hábitos e falamos de capital, e trouxemos aí o simbólico, e aí quem tiver dúvidas aqui do simbólico, compartilhe aqui no chat.
O campo político, a gente pegando também uma definição de Bourdieu, é um texto que ele coloca em Representação Política, que eu recomendo. O campo político é o lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes, e, gente, não é só político e candidato, não, tá? É o assessor, é agente, né? É a família, é a ONG, é o banco que financia, é o financiador, é o líder comunitário, tá? Esse é o campo político. Cabe a você desenhar aí qual é o campo que você está atuando. Se gera produto político, se gera problema, se gera programa, não é? Olha o exemplo que eu dei do feminicídio. Esse não era um problema. A violência era um problema contra a mulher, os assassinatos de mulher, mas o feminicídio em si, ele se tornou um problema quando o conceito foi agenciado por agentes políticos. Essa é a história. É essa a questão do poder do simbólico, do campo político. Aí a gente faz programa, faz análise, faz pesquisa, faz comentário, cria conceitos, cria acontecimento, né? Traz dados. A gente traz dados para mostrar como está aumentando os assassinatos de mulheres. Por quê? Porque existe uma narrativa preponderante hoje que estimula. Então, assim, estes são os problemas que a gente vai criando e vai produzindo. E o cidadão comum, eu vou falar que nós os vemos, né? Porque estamos aqui numa classe de comunicadores políticos. Eles se tornam, é estatuto, tá? Tem um erro ali, mas eles se tornam consumidores e eles têm que escolher o que eles vão consumir. Esse é o campo político. É no campo político que a gente produz plataforma de governo, que a gente produz problemas, inclusive. Vou trazer aqui o problema de moradia, né? Vou trazer em São Paulo. Moradia é um problema em São Paulo. Tem dados. Tem cientistas que estudam, antropólogos, sociólogos, tem uma secretaria que atua, tem um movimento, por exemplo, o Boulos, que a gente vai falar daqui a pouco, ele vem desse movimento. Esse movimento existe como um problema que precisa de programa, análise, comentário, e eu, como eleitora, vou consumir essa pauta ou não. Visibilidade. Eu acho que melhor tratar. Visibilidade. Muito bem. Eu tenho Coreia do Sul. E aí eu gosto desse exemplo, acho que eu vou até trazer os nomes na próxima aula, né? Mas acho que não é Coreia do Sul, não, acho que é Xangai. Que perguntaram, né, para uma secretária, você pode mostrar os dados sobre sem teto, né, aqui da capital? Não, nós não temos esse problema. Não, mas eu passei na rua, eu vi pessoas morando na rua. Não, a gente não tem esses dados. Mas tem pessoas morando, sim, mas a gente não tem dados. Se a gente não tem dados, a gente não tem um problema. Veja como funciona a criação de problemas e programas. Se eu não tenho dados, né, e essa é uma discussão muito profunda quando a gente trata, inclusive, na questão da Covid, né? Quais são os dados que a gente está lidando? Se eu não tenho dados, eu não tenho problema. É assim que a gente pode produzir uma plataforma de governo, né? E aí, qual que é o capital político? Né? A gente falou do campo. O campo político é onde a gente cria os programas, cria as análises, né? Em que a gente olha e fala assim, ó, eu acho que aqui tem um problema de esgoto, vamos adquirir essa pauta na nossa discussão política, vamos levar para a Câmara. O que é o capital político? O capital político indica o reconhecimento social. Capital está sempre ligado à questão social. E ele permite que alguns indivíduos, mais do que outros, sejam aceitos como atores políticos. E se eles são aceitos como tais, eles são capazes de agir politicamente. Esse exemplo ele vai ficar bem marcado, e por isso que eu trouxe um pedaço do documentário da Ocasio, porque ela tem uma fala muito importante quando ela conversa com uma comunidade árabe, se eu não me engano, e ele fala assim, olha, eu sou um imigrante, eu preciso que outras coisas sejam feitas aqui no nosso bairro, no Bronx.
ela falou assim, olha, eu quero merecer o seu voto, mas primeiro eu preciso ser reconhecida como tal. E é importante quando a gente atua na política, porque tem muita gente aí que... Eu vou dar um exemplo nacional, né? Que chegou feliz aqui no seu primeiro mandato em 2018, e assim, ele não é reconhecido politicamente. Ele não é reconhecido politicamente, porque ele pode ter sido eleito a partir de uma plataforma de rede social, como muitos foram, inclusive gritando em achincalhamentos, mas quando vem num campo de uma disputa de um capital político aqui no Congresso, ele tem que ser reconhecido. Uma coisa é ser reconhecido no seu bairro, outra coisa é ser reconhecido na prefeitura. Uma coisa é ser reconhecido na sua casa, outra coisa é ser reconhecido na sua escola. Esse é o capital político, é reconhecimento. E para isso, você tem atributos, que não necessariamente econômicos. O econômico pode ser um fator, mas a gente tem pessoas com capital político muito forte que não tem capital econômico, por exemplo, que não tem capital cultural, por exemplo, mas tem o capital social. Continuando aqui essa passagem, não é do Bourdieu, tá? É do Miguel. Eu vou deixar esse texto com vocês, eu vou explicar uma questão desse texto. Se a palavra não houvesse sido mal gasta, poderia dizer que o capital político e a carreira política, ele está falando que é capital, que tudo virou capital, né? Carreira política estabelece entre si uma relação dialética, isso é, uma troca. Você precisa de capital para avançar na carreira. Ao mesmo tempo em que a ocupação de cargos mais elevados na hierarquia do campo político representa uma ampliação de capital. Essa é uma pequena discordância que eu tenho dele, mas eu trouxe o texto porque eu acho que ele efetivamente ele abre os olhos, porque ele coloca a hierarquia do campo político nessa perspectiva vereador-prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente, né? Tem uma troca aí de hierarquia, de carreira política, né? Eu não sei se é uma hierarquia efetivamente, mas eu não vou discutir essa questão. Mas ele coloca o seguinte... Você precisa de outros capitais para compor o capital político. A Jéssica aqui no chat falou que a Alexandra não tinha capital econômico e venceu o adversário que tinha. E a gente vai falar sobre isso, Jéssica, porque ela conseguiu construir uma identidade que o outro não tinha. Ela teve capital, ela construiu o capital político, tá? Por isso que capital político não é capital econômico, esse é um ponto importante. Você pode chegar com capital econômico em uma liderança de bairro e não ter perspectiva nenhuma de fazer o engajamento daquele público. Você não vai transformar voto. Você vai precisar de quem tem capital político, que não necessariamente é um candidato, então não tá gastando o seu capital eleitoral. O Roger perguntou, os eleitores não definem um capital político? Apenas os indivíduos podem definir isso? Me parece que os grandes, com o suposto capital, não ganham os eleitores ultimamente. Aí que tá, Roger, que a gente vai ver em seguida. Tem muito político ainda achando que capital econômico é capital político. E no meio, se eu falasse em campanha tradicional, em televisão, em tudo que a gente viveu aí antes da internet, eu poderia até concordar, porque a gente tinha voto de cabresto, tinha o curral eleitoral, mas hoje capital econômico não significa exatamente capital político. Contribui, claro. Claro que contribui. Você vai fazer impulsionamento, você vai construir sua imagem. Mas não é definidor, né? Então, são essas estruturas, que aí a gente vai colando, Roger, acho que a sua pergunta foi muito boa, são essas estruturas que a gente vem desconstruindo desde 68 lá, quando a gente inaugurou o pós-moderno, dizem, né? Quebrou as hierarquias, quebrou os paradigmas. Esse é um ponto importante. Eu vou deixar aqui, ali na plataforma, vou passar para o Henri, esse texto. Acho que vale lê-los. Eu não concordo totalmente, mas é um texto que dá uma boa
um bom fundamento para se entender uma troca aí de capital, política, carreira eleitoral. E, se eu não me engano, o Luiz Felipe Minguel, ele é antropólogo. Eu gosto muito da visão dos antropólogos quando a história política brasileira, tá? Se vocês tiverem oportunidade. Muito bem, contexto e conceitos, né? Assim, fui trazendo uns conceitos bases que eu acho que é importante a gente olhar. E o que a gente viu até agora, né? Capital, político, e aí já retomando o Roger de novo, o Roger Lopes de novo, capital econômico não é sinônimo de capital político, contribui. Não adianta também ser um mega articulador no seu bairro, mas você querer almejar carreiras políticas maiores e não ter como fazer uma comunicação, não ter como marcar com custos, né? Porque a gente volta para o Marx no poder econômico e ele existe sim. Também falamos a questão das estruturas, né? Como é que a gente rege, a gente segue algumas regras. Não são definidoras, tá? As regras não são definidoras. Nós somos agentes de transformação sobre isso. Mas é interessante estar de olho na comunidade que se vai atuar para compreender quais são as estruturas. Se você vai atuar numa plataforma e quer criar um branding muito ligado a um público evangélico, por exemplo, que essa foi a tônica dos últimos anos, não só aqui, também nos Estados Unidos, é que a gente não presta atenção. O W. Bush foi eleito uma plataforma evangélica, caso não saibam, vale a pena ler. Você vai compreender quais são as estruturas que fundamentam esse pensamento. E aí você vai tomar decisão se você quer romper essas estruturas, que é um movimento mais crítico, ou se você vai manter essa estrutura para fazer uma inserção de diálogo e de construção de marca, tá? É um pouco nessa perspectiva que eu trouxe o Bourdieu, ele vai voltar em outros momentos. O Josafá, querido aluno também, está trazendo o seguinte: o maior problema do capital econômico na política é que só elevam gastos de uma campanha política. Josafá, eu tendo a concordar, mas essa é uma discussão que a gente pode ir longe, né? Falar do capital econômico, eu tendo a concordar, mas a gente pode cavar mais esse buraco aí enfim, criar outras perspectivas. E aí eu queria chegar muito bem no nosso tempo, falar um pouco de identidade de marca, né? Já com esse pensamento que a gente conversou de estruturas, de movimentos sociais, de percepções, de compreender que essa é uma questão de recepção, né? Como eu enxergo você, como eu enxergo uma marca, como vocês me enxergam, né? Eu acho que esse é um ponto focal quando a gente trata de política, porque erros são cometidos nessa perspectiva. Erros são cometidos, e aí um fundamento na política: a gente não precisa agradar todo mundo. Tá? E parece que tem políticos que precisam de uma aceitação mundial, que é totalmente chato, carente e que é uma questão terapêutica, né? O qual nós da comunicação não resolvemos, né? É um outro tipo de profissional que resolve isso. Quando você está no executivo, você precisa de 50% mais um dos votos. Você não precisa da cidade inteira. Inclusive, você não precisa de todos os eleitores, porque boa parte deles não vai votar. Então, essa é uma perspectiva importante de quem a gente quer interagir e ter interlocução. Quando a gente fala de identidade e marca, que é um ponto que a gente que são elementos do nosso branding, eu não quero problematizar a identidade, tá? Por quê? Eu vou falar, porque eu adoraria. Aqui não daria tempo, mas quando a gente leva a identidade para uma questão, para uma problematização filosófica ou sociológica, a gente vai cair no campo da desconstrução, né? Que a identidade hoje é desconstruída, que o movimento trans trouxe aí todo um questionamento de identidade como se fosse única, que os referenciais de eu sou mulher, eu sou homem, eu sou pobre, eu sou rica, eu sou de Brasília, eu sou de São Paulo, são extremamente questionáveis. Tem um texto muito bom do Michel Serret, eu posso deixar com vocês também, que é sobre isso, tá? Ele não fala de identidade, ele fala de pertencimento. E eu gosto muito de compreender pertencimento na comunicação política. A gente pegando os triggers de pertencimento dos eleitores, de identificação,
eu consigo construir uma plataforma mais forte para a minha carreira política, por exemplo. Se eu sou de uma ONG. Lembrando, né, gente, quando a gente fala de comunicação de governo, de marketing político, comunicação política, eu também falo de ONGs, eu falo de causas, de movimentos. Assim, a gente está trabalhando aqui de uma complexidade, né? De uma coisa, não complexidade, mas de uma visão abrangente do que é uma gestão de marca em uma perspectiva que não é corporativa, tá? Que não é para fins lucrativos. É para fins de voto, é para fins de escolha, é para fins de doação, né? Porque a política precisa de doação também, a ONG precisa de doação. É para fins de fazer parte, de pertencimento. O pertencimento, eu acho que é um conceito bem importante para a gente trabalhar. Mas aqui eu vou trazer a identidade mais essa perspectiva de marca, né? Que fica mais claro, fica mais até claro em termos de marketing, né? Quando eu tenho uma identidade visual, eu tenho uma marca e ela tem elementos verbais e não verbais. Eu tenho palavras, eu tenho imagens, eu tenho música, eu tenho cheiro. Às vezes, eu tenho aromas, né? Hoje está muito forte isso. Isso falando em uma perspectiva corporativa, mas também trazendo para a política, né? E tem outros elementos que vão sendo construídos para representar uma identidade. Porque a identidade é isso que eu estava falando, né? É a identificação de. Eu identifico vários partidos, eu sei o que eles significam, mas eu não pertenço a essa ideia. Então, a estratégia do brand é que ele consegue deixar isso encaixado. O encaixado no sentido de ser visualmente reconhecido, ser conceitualmente reconhecido para além de uma marca ou de um nome e de trazer o pertencimento. Isso, gente, não é um desenho que faz, né? Ele também faz isso, mas ele não faz isso sozinho. É a narrativa, é a plataforma, é o plano de governo, é a causa, são as pessoas que compõem, são os nomes que o compõem, é o histórico, é a quantidade de ficha suja, né? A quantidade de ficha limpa, de repente, é a quantidade, é o gênero, é a diversidade ou a não diversidade, né? É isso que compõe a identidade de um partido que o candidato carrega o ônus e o bônus, né? Aí eu trouxe aqui alguns pontos aí para a gente pensar, e aí eu queria que vocês interagissem ou no chat ou trouxessem aí a voz, né? Partido Verde, né? Que é uma marca, é verde, é o 43, mas o que é essa identidade? O que a gente vê quando olha para o Partido Verde? Vou dar 5 segundos, não fura a fila. Alguém tem uma lembrança de Partido Verde em termos de identidade? Vamos lá. Boa, Washington. Washington mandou bem. Esse partido não é mais identificado com as causas ambientais. Por quê? A Daniele trouxe a minha história com o Partido Verde, que é sustentabilidade, o John Lennon, causas ambientais. Mas ele ainda traz o verde, que era uma bandeira muito forte, principalmente com o nome vinculado a ele, que a gente vai falar do nome dele daqui a pouco. Na verdade, é agora que a gente vai falar, né? Porque eu vejo o Partido Verde, eu lembro do Gabeira, né? E o Gabeira tinha essa pauta, as causas ambientais. Aí a Folha, o logomarca não diz nada além de ser feio, Zé Roberto. Eu acho que eles evoluíram nesse sentido. Mas é isso, é uma confusão. Os representantes mudaram e trouxeram outras causas. O Gabeira tinha. Vamos lá. Aliança pelo Brasil. Eu cortei o L, mas tem um L ali. Aliança pelo Brasil não é um partido, se eu não me engano, mas é um projeto de partido. O que a marca traz? Aí, facilmente, né? Verde, amarelo e azul, as cores do Brasil. O que mais? O que mais representa isso? Leandro, Arena. Bolsonaro, patriotismo. Jéssica, é isso, anel, né? Assim. E aí, boa, a Jéssica trouxe uma coisa boa, né? Compromisso, né?
E é óbvio, né? É uma marca óbvia. É uma aliança, escrito aliança, para explicar para explicar. Aliança pelo Brasil. Fundamentalmente, o Bourdieu parte de uma estrutura da família, né? Uma estrutura conservadora, que é a aliança, que está vinculada a um anel, que está vinculada a um casamento, que está vinculada a uma heteronormatividade. Essa é a identidade que a gente vê aqui. Família, nacionalismo, compromisso religioso, a Bia trouxe, né? O Josafá, um casamento com um país. Então, assim, está aqui. A estrutura do conservadorismo está aqui. Se a gente olhar, num olhar de Bourdieu, está tudo aqui, gente. Quem falou da arena ali para cima. Eu não acho que é tanto arena não, mas está aqui. Vamos lá. Partido Socialista. Eu sei que isso aqui eu acho que nem está mais valendo, mas o que tem aqui que me dá uma identidade? Como é que eu me identifico, né? O trabalhismo. Peraí que eu já perdi um chatzinho aqui. Peraí, sindicalismo. Não, volta que eu quero... o John Lennon trouxe que a maioria dos partidos estão perdendo suas identidades por conta de seus representantes. Vice-versa, tá, John Lennon? Acho que essa quinta-feira a gente vai aprofundar essa perspectiva. Luta sangue, porque é vermelha, força de produção. À esquerda, esse é de Portugal, José Roberto, provável. Inclusive, acho que ele foi reeleito agora, né? Mas vem aí, muita informação ligada ao partido. É uma mão de obra, né? Se fosse o partido dos executivos do Brasil, não seria uma mão, seria um tablet, né? Mas é a mão de obra, é o fabril. Legal? Força da União. Mais uma aqui. E essa? Alguém conhece? É isso aí, Cássio. Panteras Negras, Estados Unidos. E eu vou fazer um comentário fera, força, bravo, garra, né? Pô, se vier eu vou atacar. Não me venha com esse papo que se chegar perto de mim eu vou para cima. É um partido, o Partido Panteras Negras, eles tinham essa plataforma. Radicalismo, resistência, foco. Ela, interessante, pode ser. Essa marca foi criada por uma mulher, tem uma história bem interessante. Eu acho que até o link eu vou deixar com vocês para vocês pesquisarem depois. E aí uma coisa curiosa, quando eu estava fazendo esse material, porque eu queria muito trazer o Panteras Negras e talvez eu traga uma outra aula, porque tem coisas bem interessantes aí em termos partidários e em termos de causa também. Quando eu fui procurar Panteras Negras, Partido Panteras Negras, né? Para minha infelicidade, só tinha o filme agora, da Marvel. E o movimento em si, no Google, foi perdendo sua relevância. Inclusive, a gente pode falar disso do Google. Essa aqui eu gosto muito, sabem? Um elefante e um burro nos Estados Unidos. É dos Estados Unidos, né? Dando republicano e democrata. Muito bem, Eduardo. Republicano e democrata. E aí, a história aqui, que é interessante, é que ainda hoje, essa foi uma marca, na verdade, duas marcas construídas no século XIX, final 1880, por aí. O designer, na verdade, era um cartunista, era um Nest. Eu vou trazer um cartoon dele. Bom, é republicano e democrata. Prestem atenção, quando tem eleição americana, quando tem lá os votos no painel, né, que virou um entretenimento também, um show business, os painéis de voto, tem um elefante e tem um burro, que significa os republicanos e os democratas. Eu sei que você achou que os republicanos fosse o burro, mas não. Republicanos são os democratas. Não, os democratas são os burros e os republicanos o elefante. E de onde vem isso? E aí vem historicamente, tem um cartunista chamado Nest, John Nest, acho, que era cartunista. Tanto é que a palavra Nest em inglês, que é uma palavra, algo desagradável, deriva do sobrenome dele. Ele era um cartunista e boa, Josafá falou, o elefante não sabia da força que tinha e o burro se aproveitou disso.
Mas a história entre o elefante é o seguinte: o burro era porque o burro empaca e não anda. Essa era a crítica dele lá no século XIX, no fim do século XIX, com relação aos republicanos e democratas. Que os democratas empacavam em decisões e não andavam, então virou um burro. E os republicanos eram grandes, espaçosos e com pouca mobilidade, não conseguia se renovar e se mobilizar. Essa é uma leitura que fazem daquele período. Eu trouxe aqui um cartoon dele e trouxe para a gente pensar que até hoje essas marcas sobrevivem com muita clareza no imaginário e no simbólico estadunidense. Então ele tem aqui, não sei se vocês estão vendo, é o burro tá bem no meio, é o burro com uma pele de leão, que era em 1874, isso. Aqui foi a primeira vez que apareceu, eu acabei de olhar aqui na legenda. O burro tenta se disfarçar de feroz, de poderoso e tenta espantar alguns partidos, e o elefante está lá perdido para o outro lado, sem conseguir olhar para onde tem que olhar. E ele era muito crítico. Os cartoons, quem gosta de cartoons, hoje é interessante conhecer o Nash, porque ele é muito detalhista, né? Isso aí era feito com prensa, caso vocês não se lembrem, né? Era prensa, era xilo, se vou ver, era xilogravuda que se faziam esses jornais. Então ele traz muito detalhe, cada detalhe tem um significado. E aí eu trouxe essas duas marcas para a gente compreender que tem marcas que se sustentam com tanta transformação que teve na política americana, até a ponto dos democratas serem mais democratas que os republicanos, né, na história. Mas assim, tá ali, tá firme e forte. Eu trouxe mais, que eu queria ouvir de vocês. O que vocês veem de marca aqui? Arquétipo social, isso mesmo, Além. O que vocês veem aqui? Tá, o Boulos, ótimo. Queria mais simbólico. O Eduardo vem invasão, MST, projeto moradia. Tem uma marca importante aqui. Que marca que o Boulos tem nessa foto? Barba por fazer. O Daniel trouxe aí a barba, o Cássio também, Isabelle. Essa é uma marca. Entende? Essa é uma marca que vem muito antes da história política brasileira, vem de outros simbólicos aí, que traz um posicionamento populista, já nem populista, na verdade, né? Da esquerda, do movimento de esquerda do Boulos. Ele traz essa marca. Se tirar a barba do Boulos, lá. O que mais? O que tem de marca aqui? Obrigada, Leandro. Não é movimento sem terra, é movimento de moradores sem teto, né? E essa marca? Essa aqui é uma marca histórica também, né? Tem o charuto, tem a barba de novo, tem a boina. São marcas. São marcas que sozinhas, olha só, se a gente tirar a boina e colocar num lugar, numa foto avulsa, ela tem um significado. Ela tem uma identidade, ela fala mais do que aquilo. É essa construção que a gente tem que pensar quando vai participar de causas, partidos, né? O que mais temos aqui? Gente como a gente, Hudson. Qual a marca aqui? Bigode, Josafá, básico, bigode. A gente sabe, quer fazer piada, os humoristas, né? Colocam o bigode. E aqui? Que marca que tem aqui no suéter? Eu esqueci da palavra suéter, mas é isso, gente. O Dória, personagem, né? Inspirou Oscar Wilde no retrato de Dorian Gray. É o suéter, é a vestimenta, o sapatênis não que está cortado aqui, Samantha, mas é por aí, vocês pegaram. Essa é uma marca. E por que eu trouxe esta marca? A marca pode ser desconstruída. Vocês têm visto Dória de Cachemir? Vocês têm visto Dória de Cachemir? Ela mudou, o Hudson já trouxe, né? Mudou. Não, o Dória se transformou. O Dória não usa mais a cachemir, mas ele foi eleito assim. Tem um perfil do Dória na Piauí, eleição prefeitura de São Paulo, quando ele passou a perna
aliás, foi mal, gente, quando ele fez o jogo do campo político e foi candidato. E a Piauí é muito sagaz nisso, porque é a primeira coisa que ela fala no perfil do Dória, vale a pena ler, é um texto maravilhoso, que é a Caxemir. Aliás, eu acho que chama O Político de Caxemir, dá uma procurada. O Alan falou que ele destruiu a própria marca. O Alex falou, interessante exemplo de desconstrução de marca, né? Pode ver as menções à calça apertada, né? E agora ele só usa terno. Terno e máscara, tá? Eu acho que essa é uma informação importante na construção do Dória de agora. Mas é isso, vocês pegaram. Eu trouxe esse porque eu gostei muito, gente. E aí eu acho importante porque a gente vai trazer isso nas próximas aulas. O que o Bush pai e o Bush filho têm em comum? Não preciso nem dizer que esse contra-plongé aqui. A bota. Guilherme, só eu vou te responder, né? Seria desconstrução ou reconstrução. São os dois, tá? Porque eu só consigo reconstruir a partir da desconstrução de uma outra marca. A Guerra do Caxemir, obrigada, Andilson, excelente. Esse texto é excelente, Piauí 2016, se eu não me engano. Muito bem, bota. Ah, não, claro, Maíra, por que é bota? Porque tradição, raiz, o Roger, porque é Bush, né? Família Bush, cowboy. E esse? Lembram desse? Reagan, o presidente cinematográfico dos Estados Unidos, né? Ator, obrigada, Leandro. Muito bem, não, mas tudo bem, Maíra também aí, um conservador. Olha, Bill Clinton com a bota também. Já temos um democrata com a bota. E, olha só, Obama com a bota. Qual o sentido desta bota, né? O Alain traz tradição e regionalização, a marca da base. Olha que interessante. A gente olhando, eu traria essa, Alain, de tradição e regionalização. Tradição, sim, eu concordo. Mas a história da bota americana é um arquétipo tão importante que ela remonta ali às guerras iniciais de liberdade. Boa, eu iria trazer isso, Daniel, também, né? O chapéu nordestino. Eu não quis trazer, mas eu trago nas próximas. A bota também, ela tem um significado muito grande para os europeus, que é a bota Wellington, que é o que o comandante Wellington usava quando derrotou Napoleão em Waterloo. E a bota, como um sapato de guerra, também foi levado nos Estados Unidos e muitas guerras, dizem, foram perdidas porque a bota era mal feita. Então, ela tem um significado de independência americana, da independência. O tio Sam usa em propagandas. Muito bom. Então, são significados, são marcas que você constrói identidade. Tá? E disso, a gente parte já quase terminando, falta um videozinho de 5 minutos que eu vou segurar vocês. Além da identidade da marca, eu queria perguntar antes, está clara essa questão de identidade de marca? Que identidade visual é uma coisa dentro de uma identidade muito grande que a gente constrói, que vai muito além de roupa, vai do discurso, vai das palavras. Beleza, Marcelo, obrigada. Então, a gente vai pegar isso aí e vai colocar em imagem e reputação. Imagem a gente trabalhou um pouquinho ali nas outras. Essa imagem que eu quero mostrar para vocês está num vídeo no YouTube, é uma palestra do Fábio Gomes, que fala de construção de imagem. O Fábio Gomes é um dos professores até do MBA, que a gente olha a diferença do que é imagem e reputação. Imagem é isso, né? Tá ali, ó. Tá para fora, né? A pontinha do iceberg. E imagem, gente, não é você bem alinhado, não é você bem vestido, né? A imagem é a maneira como você está se projetando. A reputação, ela inclui, ó, a seta vai até lá em cima, hein? Vai até o pico do gelo. Inclui a imagem e tudo que a gente não mostra. E o tudo que a gente não mostra, aqui eu quero que vocês se lembrem do que o Bourdieu falou de capital. Tudo que está aqui, gente, é capital. Você tem um capital de imagem ali na frente que está muito colado com o seu imaginário social, com o grupo que você quer atingir, onde você quer chegar,
Né? Vamos dar um exemplo muito prático, assim. Ótimo, você foi eleito deputado ou deputada vestindo regata e fazendo transmissão de YouTube. Massa. Essa é a imagem que você construiu para os seus eleitores. Esse é o seu capital. Quando você chegar numa assembleia, você não vai entrar na assembleia, a não ser que você tenha uma outra imagem para fazer parte daquele campo. Esse é o jogo de transição de campo que a gente tem que fazer. Tá? E reputação, aí eu acho bem interessante, reputação também está ligado ao capital político, social, cultural, onde você frequenta, onde você vai. O que o Fábio traz para a gente, que é a reputação, é a média que a gente... Muito obrigada, Yuri. É a média do que a gente consegue sobreviver entre fato negativo e fato positivo. A gente sabe que é possível, sim, sobreviver a uma catástrofe nacional política, né? Fernando Collor de Mello está aí para dizer isso. Inclusive, tive notícias dele hoje, que o Dória convidou ele para fazer o evento, né, de 25 de janeiro em São Paulo sobre a vacina, né, pró-vacina, pró-ciência, e ele se recusou. Então eu me lembrei que o Fernando Collor de Mello foi um político que, assim, ficou ali nos fatos negativos gerais e, mesmo assim, conseguiu ter uma reputação boa, não sei, mas ter uma reputação construída com base em capitais que permitiu que ele voltasse para a política, né? Então, a reputação é essa média, e a gente tem que entender que acontecimentos negativos na política ou na nossa imagem, eles não são determinantes. Eles são ações que a gente vai ter que gerenciar em termos de marca. Isso está muito forte na quarta-feira, tá? Então, é essa média que a gente tem em termos de reputação. A Ana Carolina trouxe uma coisa ótima, né, que é o tal aplicado na política. E eu queria, antes da gente encerrar, eu queria trazer um pedacinho, são 5 minutos da Ocasio falando, e depois a gente volta só com uma discussão rápida, que ela traz muito, muito pra gente o que a gente falou hoje. Vamos lá. Só me fala aqui no chat se vocês estão vendo o vídeo e o áudio. Bom, pessoal, acompanhar as legendas, o som está baixo, eu peço desculpas, mas eu estava no máximo. Ótimo, vamos lá. Por que eu acho que é um bom exemplo? Obrigada, Bia. É um bom exemplo de identidade, de marca, de compreender onde estava, né? Onde o candidato estava, onde o candidato não estava. Para começar, na primeira entrevista dela na rádio, ela já bota na linguagem a gíria do Bronx. Vocês perceberam? Ela termina "ya", né? Que assim, é uma linguagem muito característica da região. E ela joga o seguinte: olha só, eu moro aqui. E o outro candidato, que é o deputado democrata do capital econômico, né, que a gente estava conversando agora, ele nem mora aqui, ele mora na Virgínia. E aí já está naquela indignação, e a gente vai para um debate, e olha que sagacidade do Crowley, né? Não sei se é Crowley. Crowley é do Raul Seixas. Ele vai no debate, claro que pela história de eleição, há 14 anos não há uma primária, porque há 14 anos só tinha o candidato branco, caucasiano, né? Lá no bairro. Ele não vai, e ele envia quem, gente, para representá-lo? Uma mulher negra. Essa foi a estratégia de marca dele. Eu não estou falando nem da Alexandra, estou falando da estratégia do concorrente. A estratégia de identificação e de identidade dele foi enviar uma mulher, para ele não ser acusado de machismo e de ocupação, de não permitir que mulheres participem da política, e uma mulher negra que representava a aproximação e a identidade com o bairro. Foi uma boa estratégia. O problema é que a concorrente dele tinha mais identificação e tinha mais argumentação. Então, talvez, se a representante tivesse um outro tipo de argumentação, a gente podia manter aquele diálogo e aquele debate mais equilibrado. Por isso que, importante, não é só imagem,
não é só representatividade, é conteúdo também. E aí, só para fechar esse comentário, eu abro para vocês, o final da quantidade de minorias que tinha ali, e ela buscando fazer pertencimento, se eu faço parte do seu problema, se você votar em mim, eu vou fazer parte disso também. Então, essas são estratégias de marca. E quem assistiu o documentário, eu acho que são de 4 candidatas mulheres, só ela foi eleita, mas é um contramovimento de capital econômico aí. Cada trechinho ali é uma aula de branding, é uma aula de marca, eu recomendo. Além desses dois documentários que eu deixei aqui para vocês, eu deixei mais 2 vídeos aqui que eu vou compartilhar. Aqui, ó, PowerPoint. Eu já vou abrir para vocês, mas além do documentário dela, eu deixei... É no YouTube, tá? Tá aberto, chama Sociologia e Esporte de Combate, que é um documentário do Bourdieu, e é bem legal, porque ele vai contando a vida dele, as coisas, como é que funciona. Se você dormir, volta, se dormir tiver chato, assiste mais um pouquinho, é assim que funciona. E o jovem Karl Marx, para a gente pensar que Marx não é socialismo, comunismo, é um pensamento marxista, é bem diferente de tudo isso. São bons argumentos, é importante. E antes de me despedir, porque eu vou abrir para vocês a aula de amanhã de reputação, mas antes eu quero tanto ouvir quanto ler vocês. Vamos lá. Tem alguém com a mão levantada? Lendo a legenda. Vou ler a Jéssica aqui. O primeiro problema do pertencimento e do capital político é a própria ausência dele nos debates, porque ele subestimava Alexandre, é isso mesmo. A partir do momento que ele vê a constante construção desse capital, ele convidou para o debate, muito bem lembrado. Mais para frente, quando ele viu que a mulher estava virando realmente um corpo político, ele falou assim, não, vamos fazer um debate nós dois. É bom, tem toda a razão. Não subestimem, gente, não subestimem o poder da internet, não subestimem capital social, capital cultural, só porque tem capital econômico, tá? Eu acho que a gente está aprendendo cada vez mais com isso. Tem muito erro produzido na internet também, a gente vai ver, mas o importante é não subestimar. E aí, então, discute com a Soraya. Alguém com o microfone, gente? A gente já avançou um pouquinho o horário, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode começar a aula de amanhã com dúvidas ou dê aqui mais uns 5 minutinhos. O Leandro está perguntando, trataremos da cultura de cancelamento na aula de economia de reputação? Não tinha, Leandro, mas eu acho que eu posso colocar alguma coisa sobre isso. Não estava previsto, mas eu acho que é uma boa sugestão. Pessoal, só alegria. Pessoal, podemos encerrar por hoje? Então, amanhã a gente volta às 19 horas com reputação. A gente vai começar daqueles gráficos que a gente finalizou hoje e vai trabalhar bastante a questão da internet, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês e estarem aqui participando com a gente. Qualquer dúvida, o material, amanhã o Henri já coloca, vou fazer algumas correções, amanhã o Henri já coloca, e lá também tem a minha rede social. Se vocês quiserem procurar, mandar mensagem, eu atendo vocês, tá bom? Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Tá linda a sala.